Amém. Boa tarde a todos, irmãos e amigos em Cristo Jesus, né? Deus abençoe, a paz do Senhor. Como eu tinha falado para vocês ontem, né? Hoje eu queria celebrar o meu aniversário, né? Eu estou fazendo hoje 42 anos de vida para a glória do Senhor, né? 4.2, né? E hoje eu queria, como eu tenho, quero pegar esse costume, né? No meu aniversário, eu quero celebrar meu aniversário compartilhando da palavra de Deus, né? De alguma forma, eu tenho que retribuir a Deus, né? Daquilo que Ele tem me dado, né? E eu acredito que um ano mais de vida que Deus nos dá, no meu caso, um ano mais de vida que Deus me dá é um presente de Deus, né? É a demonstração da misericórdia, da graça, né? Da fidelidade, da compaixão de Deus, do próprio amor de Deus para a minha vida, no caso. Então eu quero agradecer a Deus primeiramente por mais um ano de vida. Agradeço a todas aquelas pessoas, irmãos, amigos, parentes, familiares, amém, colegas. Então, todas aquelas pessoas que hoje em dia eu acredito que ainda mais vão me felicitar, me parabenizar pelo meu aniversário. E eu estou agradecendo a Deus por cada um de vocês. De alguma forma, né, direta ou indiretamente, formam parte da minha história, né? E dou glória a Deus por isso, né? Então, toda honra, toda glória, todo louvor, todo reconhecimento seja para o único que merece, né? Eu somente sou grato a Deus por isso, porque Ele me permite viver mais um ano de vida, né? E para mim é muito melhor ainda que eu faço meus 42 anos em Cristo Jesus, né? Na caminhada com o Senhor, né? Como já sabem, no mês de setembro deste ano eu celebrei 28 anos, né, no Evangelho, caminhando com Jesus. Agora estou fazendo 42 anos hoje, né, de vida aqui na terra, né, desde que eu estava no ventre da minha mãe. Então eu dou glória a Deus por esse ano, né, que para mim tem sido um ano bem importante. Para mim, um ano de bons motivos para agradecer a Deus, né? Este ano tem sido um ano muito marcante, tem sido um ano de novas experiências, tem sido um ano de conhecer novas pessoas, tem sido um ano de conhecer novos lugares, tem sido um ano de trabalho, de conhecer novos colegas de trabalho, nova oportunidade que Deus me deu, né? Um ano de preparação, de estudo. Para mim, este ano de 2023 tem sido um ano, vamos dizer assim, produtivo para a glória de Deus, né? Pelo momento, né? Este ano para mim tem sido um ano de plantar. Eu creio que mais adiante, né? Daqui a um ano e meio, daqui a um ano e meio mais ou menos, Deus vai me permitir um ano de colheita, um tempo de colheita. Mas mesmo assim, mesmo sendo um ano de plantar e de experimentar coisas novas, né? Eu agradeço a Deus porque eu sei que Deus está me permitindo em potencial colher aquilo que na sua graça, na sua misericórdia, Ele tem plantado através da minha vida. E eu dou graças a Deus porque, apesar de tudo isso, Deus sempre tem me permitido compartilhar a palavra de Deus, né? Graças a minha esposa que está lá intercedendo por mim, é a minha primeira intercessora. Então, assim, minha esposa foi a primeira pessoa que hoje me deu os parabéns, glória a Deus, tem que ser assim, né? Então, assim, eu estou muito agradecido a Deus, né? Por isso, por cada um de vocês, né? Graças a Deus pela chance que Deus me dá cada dia ou a cada momento, né, de poder compartilhar. Eu pessoalmente posso falar de mim. Eu não tenho desculpa para dizer, Senhor, eu não tenho tempo para pregar. Não é porque não tenho tempo, porque estou trabalhando, porque estou estudando. Não. Nós temos que pregar a palavra o tempo todo, a tempo e fora de tempo. É isso que a palavra de Deus me ensina e nos ensina. Amém, pastora Rita? Deus te abençoe, pastora, lá em São José. Deus te abençoe, amo você, saudade. Espero que o Senhor me permita nesse tempo ir para lá, para São José, lá, em nome de Jesus. Cultuar um pouco a Deus lá com vocês, né? Como você sabe, se eu estivesse morando por lá, eu estaria congregando com você, não tenho nenhum problema, né? Me congregar com você lá. Glória a Deus, né? Ore por mim, ore pela minha esposa, ore porque nós estamos querendo comprar uma casa lá por perto, né? Biguaçu. Então, assim, estou vendo alguns preços mais adiante, mas estamos todos orando, né? Minha esposa, estamos esperando que a nossa casa se venda lá em Manaus e depois a gente vai vir de forma definitiva, né? Para cá, para o sul do Brasil, aqui em Santa Catarina. E eu estou querendo comprar na parte mais barata. Aqui onde eu estou aqui é bom, parece que aqui é muito caro. Mas, pastora Rita, eu tenho certeza que a gente vai se encontrar, vai cultuar, você vai conhecer minha esposa de forma pessoal e ainda vamos juntos aprender de Deus, do Espírito Santo.
Amém, pastor? Deus te abençoe, em nome de Jesus, né? Hoje é um dia de gratidão para mim, mas também não quer dizer que eu não vou compartilhar daquilo que o Senhor tem ministrado. Eu quero brevemente, porque para mim falar uma hora e meia, ou será 35 minutos sobre aquilo que Deus tem feito na minha vida, é falar algo brevemente. Se para Deus 1000 anos é como um dia, imagina 35 minutos, uma hora falando de Jesus, falando dessa experiência, falando daquilo que Deus tem me permitido viver em 28 anos no Evangelho, e aliás, em 42 anos de vida, né? De vida, né? Então, assim, faltariam dias para falar, né? E eu quero usar hoje um versículo aqui em Filipenses capítulo 3, né? Apóstolo Paulo falando, né? Da sua vocação. E eu vou ler aqui para que você venha entender um pouco porque eu escolhi isso, esse versículo. Você vai entender através dessa passagem. Depois que eu leia, eu vou começar a falar um pouco mais sobre a minha vida, né, em Cristo Jesus, como testemunho, como exemplo, para edificar a muita gente em Cristo Jesus. Amém? Como missionário. Vamos ler aqui Filipenses capítulo 3, né, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentisse alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará, né? Então, irmãos, eu vou deixar até ali, né? Que saiu ali só 13 e 14. Mas glória a Deus, né? A palavra de Deus nunca é demais. Na verdade, hoje é um dia, nós precisamos como igreja escutar a palavra de Deus mais do que nunca, né? Mais do que nunca. Eu pessoalmente falo assim, já chega de fábula, já chega de mito, já chega de inventar coisas que Deus não falou, que não tem respaldo bíblico, que não tem fundamento espiritual na palavra de Deus. Então, assim, hoje eu mais do que nunca insto a palavra, insto a igreja, aos irmãos a ensinarem a palavra, a pregar, a ensinar a doutrina do Espírito Santo, no Espírito Santo, né? Inspirados por Deus, né? Possuídos pelo Espírito Santo de Deus, né? Com sabedoria do céu, não de homens. Então, assim, hoje em dia se faz muito importante, se faz necessário, na verdade, né? Que a palavra seja pregada, ensinada, né? Em nome de Jesus, desmembrada, parte por parte, para a igreja que tanto precisa aprender a verdade, de verdade, em nome de Jesus, amém? Então, assim, mas voltando aqui ao meu aniversário, nesse tempo, irmão, porque eu escolhi essa parte, né? Do apóstolo Paulo, a vocação de Paulo, porque eu me identifico muito com essa vida, o testemunho do apóstolo Paulo, a caminhada dele, né? E a palavra que o Espírito Santo falou através do apóstolo Paulo, para mim são um modelo, porque é palavra de Deus, não é palavra de Paulo, é palavra do Espírito Santo de Deus, através do apóstolo Paulo como canal, como instrumento, como ferramenta nas mãos de Deus, assim como eu também sou canal, sou instrumento, sou ferramenta de Deus nas mãos de Deus. Então, assim, aquilo que saiu da boca do apóstolo Paulo, não foi dele, não foi do seu próprio coração, foi do coração de Deus, através dele, e por isso que está escrito aqui na Bíblia, por isso que está aqui, porque foi inspirado pelo Espírito de Deus. Amém? Então, assim, eu quero também fazer minhas essas palavras, né? Eu não tenho a idade que quizás que Paulo tinha quando ele escreveu essa parte aqui, mas, né, com amor e temor a Deus, e com respeito ao Espírito Santo de Deus, eu falo assim, tomo para mim essas palavras, né? Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado. Tipo, nesses 42 anos, nesses 28 anos no Evangelho, não tenho alcançado muita coisa. Eu posso dizer, ainda me falta muito caminho para andar, ainda falta muita estrada para andar, ainda falta muito chão, né, para percorrer. Eu acredito que ainda falta muitos lugares para mim chegar. Eu acredito isso. É isso que eu acredito, né? Ainda tenho força, tenho pique, por dizer assim, né, para chegar a muitos lugares, tenho muita vontade de chegar a outros lugares, se Deus me permitir, né? E mesmo que eu tenha chegado, tenha passado por muitos lugares, mesmo aqui no Brasil, tenho passado por muitos lugares, mas glória a Deus, né? Na minha vida, na minha caminhada, tenho conhecido um sem fim, centos de pessoas ou milhares de pessoas que eu tenho conhecido, que se eu parasse para contar, quizás não vou me lembrar dos nomes das pessoas que têm formado parte da minha história de vida humana e de vida em Cristo, da minha vida espiritual ou vocacional em Deus, amém? Então, assim, mas eu não julgo, eu não quero dizer que eu já alcancei tudo,
Porque eu não alcancei tudo ainda, porque ainda não sou perfeito, ainda eu não fui arrebatado, ainda estou aqui na terra, ainda estou passando pelas lutas, estamos passando pelas guerras, estamos passando pelas tentações, e se nós não vigiamos e oramos a Deus para que não nos deixe cair na tentação, a gente cai, a gente peca, amém? Mas, então por isso que eu não julgo que eu alcancei tudo. Eu dou graças a Deus porque dentro da sabedoria de Deus, né, dentro da onisciência de Deus, o Espírito Santo tem me ensinado algumas coisas que para mim é muito, para mim é coisas grandes, para mim são revelações sobrenaturais, para mim são experiências marcantes para a minha vida, marcantes que ficam gravadas no meu coração, na minha mente, na minha história como filho de Deus, como ser humano, né, como cristão, né? Mas para Deus quizás isso não é nada, para Deus que é um pontinho, um grãozinho de areia. Mas para mim, né, como ser humano finito, para mim é muita coisa. Muita coisa, o quê? Primeiramente, o fato de ser salvo. Né? O fato de eu ser salvo, o fato de que hoje eu posso dizer Jesus, Ele é meu Senhor, Jesus é meu Salvador, aleluia, porque eu decidi, quando eu tinha 14 anos, aceitar a Jesus, eu pensei, me preparei até psicologicamente, mesmo que depois que fiz a minha oração de fé, de aceitar a Jesus, eu não senti nada, não senti arrepio, não senti fogo como muitas pessoas sentem, mas eu tomei uma decisão para sempre, uma decisão consciente, uma decisão racional. Até hoje eu me considero uma pessoa racional. Claro que hoje em dia, em 28 anos em Cristo Jesus, no Evangelho, eu tenho aprendido e buscado a minha vida espiritual e sobrenatural, do qual eu tenho experimentado, e disso posso dar fé, disso posso poder dar fé à minha esposa, poder dar fé às pessoas que me conhecem, né? Glória a Deus, né? E o Espírito Santo de Deus, que é melhor ainda, ele pode dar fé de quem é essa, o próprio Deus Pai pode dar fé, quem sou eu, Jesus pode dar fé, quem sou eu, né? Graças a Deus, eu mesmo posso falar, eu, um pecador finito, né? Um pecador, um ser humano, que não julgo que eu tenha alcançado tudo. Ainda não cheguei naquele patamar que todo mundo quer nela, de perfeição, né? Muita gente pensa que perfeição tem a ver com estética, tem a ver com uma forma de ser fisicamente ou visível. Irmão, perfeição tem a ver com moral, com caráter, em nome de Jesus, sabe? Em nome de Jesus. A perfeição perfeita ou divinamente falando, nós vamos receber quando a gente seja arrebatado e o nosso corpo seja transformado, como diz a Bíblia, o nosso corpo será transformado como um corpo de anjo. Amém? Então aqueles que aceitaram Jesus, que buscaram a Deus na sua vida, nesse mundo, quando eram pecadores, quando tinha marcado o seu corpo, fizeram tantas coisas no seu corpo, tudo aquilo vai desaparecer porque o seu corpo vai ser glorificado. Aí nós seremos realmente glorificados de uma forma como um anjo, seremos perfeitos diante de Deus de uma forma 100%. Mas enquanto nós estamos aqui na terra, nós vamos simplesmente experimentar pequenos momentos de perfeição, pequenos momentos do poder de Deus, pequenos momentos de glória, pequenos momentos da graça, pequenos momentos do amor de Deus, que para nós é muito, que parece uma bomba em nosso coração quando Deus revela e manifesta o seu amor, que parece que o nosso peito, que o nosso coração não vai aguentar, parece que nós vamos morrer explodidos de tanto amor de Deus, mas só que para nós é muito, mas para Deus simplesmente foi uma pisca do seu amor na nossa vida. E eu tenho experimentado isso, sabe? É interessante, irmão, que em 42 anos eu venho de uma família que não é cristã. Eu venho de um pai, de uma mãe que não eram evangélicos, não eram cristãos, de uma família que não tinha uma herança cristã evangélica, não tinha uma pessoa bem. Eu venho de uma família que eles diziam que eram católicos, mas não eram praticantes, né? Como todo mundo, ou na maioria das pessoas hoje em dia fala, né? Eu sou católico, eu sou aquilo, mas não pratica. Então, eles somente falavam por falar. Então, assim, eu venho de uma família assim. Eu não venho de uma família de profetas, eu não venho de uma família de evangélicos, eu não venho de uma família de missionários, não. Eu venho de uma família comum e corrente, pessoas falhas, pecadoras em grande maneira, mas glória a Deus, né? Porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar a sábia. E dali, dessa família, Deus me escolheu a mim aos 14 anos, no qual eu falo assim, eu fui a primeira lâmpada escolhida que Deus escolheu para pregar a palavra, para levar a salvação na minha família, na minha casa. E eu dou graças a Deus, irmãos, porque eu tenho feito o meu papel, eu tenho pregado a palavra à minha família, a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos, irmãs, meus tios, tias, primos e primas, eles podem dar testemunho, aleluia, de que eu tenho pregado essa palavra no meu decorrer cristão, na minha vida. Amém? Claro que a minha vontade, o meu desejo, do meu coração, a minha vontade é que quando eu prego a palavra,
todos eles sejam transformados, todos aceitem Jesus como seu único Salvador. Mas não é assim, né? Até hoje em dia, eu tenho 28 anos no Evangelho, com 42 anos de vida, que eu estou fazendo hoje, 15 de novembro. Irmãos, eu queria que todos sejam salvos, né? Eu queria que todos sejam salvos. Mas é uma decisão pessoal, né? Aceitar a Jesus é uma decisão pessoal. Ninguém pode obrigar a ninguém. Mas eu dou graças a Deus porque eu tenho plantado a semente, eu tenho plantado o Evangelho, eu tenho plantado as boas novas, amém? Glória a Deus na minha família. E eu sei que pela promessa de Deus, né? Diz a palavra de Deus, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É isso que é a promessa de Deus, é isso que Deus me promete, que se eu creio, se eu continuo caminhando em fé, a minha família será salva pela palavra de Deus, pela promessa do Senhor, porque Ele fez essa promessa. E Deus não é homem para mentir. Se Deus falou, se Deus prometeu, Ele vai cumprir, amém? Ele prometeu, crer no Senhor Jesus Cristo, o meu papel é isso, né? E será salvo tu e a tua casa. Então, César, o teu papel é crer em mim, me obedecer, e eu me encarrego de levar a salvação para a tua família. Mas você precisa caminhar, você precisa me obedecer, você precisa fazer a minha vontade. Então a vontade de Deus é que eu venha caminhar em fé, crer, manifestar a minha vida cristã todos os dias, em meio das lutas, das provas, das guerras, das lutas, das pessoas que se levantam, dos hipócritas, dos falsos, daqueles que falam pelas costas, em meio a tudo aquilo, irmão, que eu tenho visto tudo isso na minha vida, em 42 anos de vida e em 28 anos de vida espiritual com Cristo, eu tenho visto tudo isso e muito mais. Eu tenho visto tudo isso e muito mais, gente, né? Eu tenho visto muita coisa. Se eu fosse uma pessoa fraca na fé, com tudo aquilo que eu tenho visto, sabe, eu não tivesse aguentado, eu tivesse já ido para o mundo, eu já tivesse me afastado, me desviado, eu tivesse feito um monte de imundície, mas glória a Deus, irmão, porque tudo isso que eu tenho visto, todas essas pessoas que eu tenho conhecido na minha vida, na minha caminhada, são pessoas que têm servido como matéria de ensino para mim, da parte de Deus. Né? São lixa para meu caráter, tem me lixado, né? Tem pessoas que às vezes, irmão, posso falar humanamente, porque eu sou uma pessoa 100% humano, mas pelo Espírito Santo de Deus que habita em mim, posso dizer que eu sou 100% espiritual, porque o Espírito de Deus habita em mim e habita em todo aquele que aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador. Dá uma vontade, irmãos, às vezes, de pegar uma pessoa pelo pescoço e fazer um monte de coisa, sabe? Humanamente falando, mas pela graça de Deus e pelo Espírito de Deus que habita, né, na minha vida, pela graça de Deus, a gente tem que pedir do Espírito Santo, né, domínio próprio, paciência, bondade, amor, amém? É isso que nós temos que pedir. Eu peço de Deus todos os dias. Porque, primeiro, eu trabalho num lugar, né, falando do hoje, do atual. Eu trabalho num lugar onde trabalha um monte de pessoas que são diferentes tipos de temperamentos, de caráter, sabe? São pessoas que cada cabeça é um mundo. Cada pessoa reage de uma forma a diferentes formas de falar. Então nós temos que saber lidar com pessoas. Então, assim, desde que eu aceitei Jesus, eu venho trabalhando com pessoas, eu lido com gente. Eu, como missionário, eu lido com pessoas. Não é a primeira vez, né? Não é a primeira vez. Graças a Deus, em 28 anos de vida, já trabalhei com pessoas como líder de teatro, líder de evangelismo, líder de dança. Já ensinei como professor de escola dominical para jovens, professor de escola dominical para adolescentes, para adultos, ministrei, e para crianças, que não gostei, mas ministrei também para crianças na escola dominical. Então, assim, gente, a gente tem passado por muitas escolas que Deus tem permitido passar, e em todas as escolas que Deus nos mete, em todas as escolas que Deus tem me metido nesses 42 anos, tem sido pessoas, sempre tem pessoas. Deus nunca vai te levar para uma prova se não tiver pessoas, né? Ao menos que Deus te mande para um deserto, somente para Ele falar contigo, como Deus sempre faz. Quando Deus te levar para o deserto, porque Deus mesmo vai te tratar. É porque Deus mesmo quer falar contigo. Como Deus muitas vezes tem me permitido, como aconteceu no ano 2014. 2014, né? Eu fiz um jejum de, vamos falar, 40... mais 30, são 70, ou seja, são 70 dias de jejum, 70 dias de consagração, ou seja, são 40 dias de jejum, bebendo água somente, e 40 noites, 15 dias de fruta, 15 dias de pão, carne e água, ou seja, 70 dias de consagração e de jejum, sozinho, num deserto de mato, num deserto de floresta, lá no Amazonas. E aí foi Deus e eu. Aí Deus não permitiu que nem a minha esposa foi para lá, sabe? Interessante. Porque quando Deus quer falar com a gente, quando Deus quis falar comigo, Ele sempre me leva para lugares sozinho, para lugares específicos, para falar comigo através de um jejum, de uma consagração, e para Ele me dar uma instrução, para me dar uma direção para aquilo que eu preciso fazer do coração dEle. E assim Deus tem trabalhado comigo nesse tempo. É assim que Deus tem feito e é assim que Deus faz, sabe? Interessante que nesses 42 anos eu não alcancei tudo, mas tenho visto muita coisa. Eu não vi tudo ainda.
Ainda vou ver muito mais. Mas, irmãos, eu acredito que tudo aquilo que eu tenho visto até hoje, irmãos, ainda é muita coisa. É muita coisa ainda para ensinar, sabe? Né? Mas o que me ensina o apóstolo Paulo aqui? O que me ensina o Espírito Santo através de Paulo? Prossigo para o alvo. Eu já experimentei muita coisa, eu já vi muita coisa, já fui para muitos lugares, já preguei em muitos lugares, mas o Espírito Santo me fala para mim hoje, prossigo para o alvo. É para mim continuar, é para mim prosseguir, é para mim não parar, é para mim não me deter no caminho, é para mim não me desviar nem para a direita nem para a esquerda. Prossiga, César, prossiga para o alvo, prossiga para o prêmio da soberana vocação. Qual é a minha soberana vocação? A soberana vocação de Paulo era se encontrar com Deus lá no céu, porque ele falava assim, melhor me é estar com Cristo. Aleluia, eu acredito a mesma coisa 100%, que para mim, o morrer é lucro. E o viver é Cristo. Então, Paulo sabia que melhor era estar com Cristo. Só que ele decidiu ficar por causa da igreja, por causa dele pregar, de cumprir a sua vocação celestial. Amém? Então, assim, irmãos, diferente de Paulo, eu quero ir com Cristo, eu quero ir com Cristo, porque eu sei que melhor é estar com Deus, melhor é estar com Cristo, é muito melhor. Eu tenho certeza do que isso, que Cristo é melhor que esposa, Cristo é melhor que filho, Cristo é melhor que ministério, Cristo é melhor que igreja, Cristo é melhor que a minha própria vida. Então, melhor é estar com Cristo, porque Ele é melhor, porque melhor é estar com Ele, porque Ele é a essência de tudo, Ele é a essência da perfeição, Ele é o próprio Deus. Amém? Como ele falou, quem me vê a mim vê o Pai. Então eu quero ver o Pai, eu quero ver a Cristo, eu quero chegar aos seus pés. Como uma vez eu falei para ele, Senhor, me deixa chegar lá no céu e por última vez me deixa me prostrar aos teus pés, me deixa beijar os teus pés, me deixa derramar as minhas lágrimas nos teus pés, assim como fez Maria Madalena, Senhor, em nome de Jesus. Depois o Senhor tira as minhas lágrimas, tira o pranto, mas me deixa viver essa experiência. Se o Senhor quiser, em nome de Jesus. Então assim, mas o Senhor fala assim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Irmão, quando você vive a sua vocação celestial aqui na terra, em obediência ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, a obediência à palavra, irmão, você vai ser premiado. Quem vai te premiar é o próprio Deus Todo-Poderoso. É Ele que tem um prêmio para você. Não sou eu, não é nenhum pastor, não é igreja nenhuma, não é o mundo, né? O prêmio da tua vocação celestial, o prêmio da tua soberana vocação, quem vai te dar é Deus, né? Você vai conquistar o prêmio da tua soberana vocação quando, em obediência, em santidade, você obedeça, você viva o Evangelho, você se foque na sua fé, você caminhe, aleluia, com os olhos postos no autor e consumador da tua fé, em meio das lutas, em meio das perseguições, em meio das solidões, em meio das fofocas, em meio das intrigas, em meio das fraquezas, muitas vezes, porque nós vamos manifestar nossas fraquezas, irmão, em meio dos nossos pecados, porque muitas vezes vamos cair, vamos errar o alvo, mas nós temos o Espírito Santo, irmão, e te animo que na tua caminhada de fé, aleluia, não desanimes, não caia a tua fé, não voltes para trás, não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, amém, em nome de Jesus. Não olhe para trás como a mulher de Ló, olha para frente, olha, coloca os teus olhos, coloca a tua fé, foca a tua vida no autor e consumador da tua fé. Foca, aleluia, no teu supremo chamamento, na tua vocação celestial. Foca em Jesus, porque Ele é teu chamamento. Você foi chamado para se encontrar com Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Então assim, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço. Olha o que o apóstolo Paulo fazia. Uma coisa faço, e é que me esqueço das coisas que ficam para trás. Para você continuar, irmão, adiante, para você chegar no final da meta, para você chegar no final da tua corrida, para você alcançar o prêmio, irmão, você tem que abandonar muita coisa. Você tem que renunciar a muita coisa. Você tem que deixar para trás muita coisa. Se você ainda quer carregar o passado nas tuas costas, se você quer carregar o passado nas tuas costas como uma mochila, como uma bolsa cheia de pedras, irmão, eu vou falar para ti, você não pode chegar à tua meta, você não pode conquistar o prêmio do supremo chamamento, você nunca vai conquistar, na verdade, se você ainda está amarrado ao passado, se você não abandona o passado, se você continua amarrado ao passado, se você não quer deixar o passado, porque o passado foi bonito, foi gostoso, foi bom, irmãos, as coisas velhas passaram, é isso que disse o apóstolo Paulo, é isso que disse o Espírito Santo, as coisas velhas passaram, eis aqui em Cristo Jesus, todas são feitas novas, amém?
todas as coisas são feitas novas. Amém? Deus tem coisas novas para mim. Deus tem coisas novas para você. Todo novo dia que Deus me dá, que Deus te dá, Deus vai te vai fazer experimentar coisas novas para você aprender coisas novas também, em nome de Jesus. Então, não se amarre no passado. Deixe para trás, irmãos. Se você ainda está amarrado em situações que aconteceram lá atrás, 5, 10, 15, 20, 28 anos atrás, deixa para trás em nome de Jesus. Não se amarre, não se agarre. Solta o passado, solta esse peso, solta aquilo que te faz mal, solta aquilo que não é de Deus, solta aquilo que te atrasa, solta aquilo que não te deixa avançar, solta aquilo que não te deixa passar ao outro lado, solta aquilo. Assim você gosta, assim seja uma pessoa, seja um homem, seja uma mulher, seja pessoa, solta, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Solta aquilo, esquece. Diz aqui o apóstolo Paulo: esqueço, né? Me esqueço das coisas que ficam para trás, me esqueço do passado, porque o passado fica para trás. O que foi passado é para se esquecer. Você diria, como eu também falo, mas é difícil esquecer aquilo que fizeram. É difícil, não é difícil, né? Você nunca vai esquecer, mas quando você lembra, irmão, você não vai sentir dor, você não vai sentir peso, não vai sentir tristeza, não vai sentir raiva, não vai sentir ira. Quando você lembra, quando você esquece de verdade, você vai lembrar e vai dizer assim para Deus: eu aprendi que se eu não soltava, eu ia continuar lá atrás, eu ia continuar no passado, mesmo vivendo no futuro, no presente. Se eu não soltava o passado, eu ia continuar lá atrás, atrasado. Eu ia ver todo mundo crescendo, eu ia ver todo mundo avançando, eu ia ver todo mundo evoluindo, por dizer essa palavra, no ministério. Eu ia ver todo mundo passando na minha frente e eu nunca ia crescer, eu nunca ia ver, porque eu fiquei somente olhando e amarrado ao passado, olhando para trás. Nunca quis me esquecer daquilo que me fizeram. Então, meus irmãos, faça como o apóstolo Paulo. E hoje para mim é um ensino, é um aprendizado do Espírito Santo de Deus para mim, para César Augusto Machado Figueira, neste dia especial, neste dia de aniversário de 42 anos de vida. Hoje eu tenho que esquecer, eu tenho que aprender que as coisas velhas tem que ficar para trás. Porque Deus, ele não vai te dar como prêmio uma coisa velha. Tá entendendo como é que é? Deus não vai te dar como prêmio, como recompensa uma coisa velha. Deus tem coisas novas, porque diz a palavra de Deus que as coisas velhas passaram. Eis aqui, no tempo de Deus, em Cristo Jesus, aleluia, todas as coisas. Jesus não falou somente aquilo. Todas as coisas são feitas novas. Em Cristo todas as coisas são feitas novas, vão parecer as mesmas, mas em Cristo todo se renova, todo é rejuvenescido, todo é, aleluia, é renovado, repotencializado em Cristo, irmãos, aleluia. É Cristo quem traz um renovo para mim, para você. É Cristo quem vai trazer, aleluia, a alegria da tua salvação. Se você perdeu a alegria da tua salvação por coisas que aconteceram no passado, irmão, Cristo Jesus, Ele é a alegria da minha e da tua salvação. Ele é a nossa salvação. Então você não pode se entristecer, você não pode perder a tua salvação, a tua alegria por coisas que pecadores fizeram para ti, ou por coisas que você fez lá atrás com pecado. Então se perdoe primeiramente, amém? Se perdoe a você mesmo e continue adiante. Esqueça o passado, esqueça em nome de Jesus, porque diz a palavra de Deus que Jesus lançou nossos pecados, Ele tomou nossos pecados na cruz do Calvário e Ele lançou no profundo do mar. Se Jesus lançou nossos pecados no profundo do mar, por que você vai voltar a pegar? Porque você vai voltar a pegar o teu passado, o teu pecado, se o próprio Deus pegou nossos pecados, aleluia, na cruz do Calvário e lançou no fundo do mar. Então, irmão, se Jesus já lançou tudo isso lá no fundo, lá para trás ficou, então não voltemos a pegar as coisas que já foram perdoadas, irmãos. Em nome de Jesus, temos que buscar as coisas novas, buscar aquilo que Deus tem para mim, aquilo que você tem para ti. Busca em Cristo Jesus, busca, se esqueça do passado, se esqueça das coisas que ficam para trás, deixe aquilo que ficou para trás, deixe lá atrás, irmãos. Não se apressurem, não se apressem em buscar ou voltarem a pegar as coisas que ficaram para trás. O que ficou para trás, ficou para trás. O que ficou lá no passado, ficou no passado, amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós temos que aprender, nós temos que crescer. Você é perfeito quando você aprende a esquecer. Falando moralmente, falando, como o apóstolo Paulo diz no versículo 15, né? Você vai ser perfeito quando você perdoa, quando você se perdoa, sabe? Um dos pecados que não é perdoado é quando você não perdoa. Se você não perdoa,
Deus não vai te perdoar lá no céu diante dos anjos. Então não adianta estar numa igreja, continuar no ministério, se você ainda está no passado e não consegue perdoar. Você tem que perdoar. Você precisa, pela tua vida, pela tua salvação, perdoar. Porque senão você não vai ser perdoado por Deus lá no céu. Está entendendo? Então, irmão, é necessário hoje que nós peguemos as coisas como Deus fez e joguemos lá no fundo do oceano, no fundo do mar, e continuemos caminhando, avançando, continuemos correndo, porque Jesus está voltando, os tempos estão acabando. Vamos correr agora com Jesus, vamos correr agora com o Espírito Santo para alcançar o prêmio que Deus tem preparado lá na frente. O prêmio do supremo chamamento, o prêmio da nossa vocação celestial, o prêmio da nossa obediência. Somente os obedientes vão receber o prêmio. Os obedientes, os que caminharam com Deus, os que andaram com Deus, os que nunca tiraram os seus olhos de Deus, apesar das coisas. Aqueles que se esqueceram do passado e continuaram adiante em nome de Jesus. Digam o que digam, falem o que falem. Assim você escuta N de coisas. Continue adiante, prossiga para o alvo, se esqueça das coisas que ficam para trás, porque Deus tem um prêmio, Deus vai premiar aqueles que continuam caminhando em obediência, aleluia. Não esqueça o ministério, não esqueça o chamado, continue adiante, aleluia, até você alcançar e conquistar o prêmio da suprema vocação celestial, do teu supremo chamamento. Continue adiante em Cristo Jesus, amém. Se é necessário perdoar, perdoe. Se você não consegue se perdoar si próprio, irmão, hoje em dia, em nome de Jesus, se perdoe agora, para que você possa continuar, adiante e alcance a tua vitória em nome de Jesus Cristo, amém. Prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia, irmãos. Em Cristo Jesus. Você não vai conseguir o prêmio sem Cristo. Eu não vou conseguir o prêmio sem Cristo. Em Cristo eu vou conseguir o prêmio. Deus vai me premiar quando eu esteja em Cristo. Deus vai premiar você quando você continua em Cristo. Deus vai te honrar quando você não se afasta de Cristo. Mas que temos luta, às vezes não consigo me controlar. Sim, é verdade, eu te entendo. Já passo por isso. Mas nós temos um Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Não ignore o Espírito Santo. Não seja indiferente com o Espírito Santo, porque ele está todos os dias dentro de mim e dentro de você. Então, se prostre aos pés de Deus. Se prostre aos pés do Espírito Santo. Clama o nome de Jesus. A Bíblia diz que aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Invoca o nome de Jesus. Irmãos, ontem à noite eu vivi uma experiência muito especial aqui onde eu estou, aqui em cima da minha cama, aqui neste quartinho. Eu fui dormir muito tarde porque eu senti a vontade de adorar a Deus. Falei para minha esposa, amor, depois eu falo contigo porque eu vou adorar a Deus. Irmão, se eu comecei a adorar a Deus, coloquei uma musiquinha ali no Spotify, música de adoração, música que cria um ambiente e que onde Deus trabalha comigo, onde o Espírito Santo ministra segundo a minha necessidade, e ministrou de fato a minha necessidade. Irmãos, como eu falei para minha esposa, tinha tempo, eu confesso para você, assim como eu confessei para minha esposa, eu tinha tempo que não via a voz de Deus como eu escutei ontem à noite, antes de dormir. Irmãos, e é maravilhoso quando a gente escuta a voz de Deus, porque a gente se sente fortalecido, a gente se sente, irmãos, renovado, se sente importante, mas ao mesmo tempo a gente se sente como se sente Judson Oliveira. Mas mesmo assim, eu me sinto ainda que eu não sou digno dele. Eu não sou digno do amor. Eu não sou digno de Jesus. Eu não sou digno. Mas é pela sua graça, irmãos. E cada vez eu entendo mais, como diz a palavra de Deus, que um coração constrito e humilhado, Deus não rejeitará, Deus não desprezará jamais. Um coração constrito. E ontem, irmão, Deus me quebrou. Eu tinha tempo que eu não falava em língua assim, tipo assim, parado. Foi uma coisa que eu não conseguia me deter, mas eu dei vontade, de fluidez ao Espírito Santo. E ao mesmo tempo que eu continuava falando em línguas, aleluia, o Espírito me quebrantava, me quebrava por dentro, me sentia muito cheio do amor de Deus. E foi alguma coisa muito, muito especial que vivi ontem à noite. Para mim, esse foi o presente que Deus me deu antes de hoje, para me fortalecer, irmão. Porque tenho passado por umas lutas, irmãos, que só Jesus mesmo para me fortalecer. Só Jesus, irmão. Primeiramente, uma das lutas mais fortes, como eu já falei, é o fato de eu estar longe da minha casa, longe da minha esposa. Quando eu falo da minha casa, irmão, eu falo da minha esposa, meu filho, o meu lar.
A minha casa, para mim, é onde está minha esposa e meu filho. Então, assim, irmãos, essa tem sido essa prova mais grande para mim. Nesse ano. Tem sido um ano de provas. Tem sido difícil? Tem. Tem sido bom? Em muita grande parte tem sido bom. Nesses 8 meses, tenho sido fiel a Deus. Tenho me esforçado e cada dia mais para agradar a meu Deus, para não me desviar. E graças a Deus, irmão, eu tenho permanecido fiel a Deus. Apesar de mim, eu tenho sido fiel a Deus, fiel a minha esposa. A glória para Jesus, porque não é fácil. Muita gente me julga e fala com crítica, fala com um duplo sentido, fala para mim, cadê a esposa? Cadê a amada? Cadê a mulher quando ela vem? Quando você vai buscar ela? Quando ela vem? Essas coisas, irmãos, deixa para lá, não me importa. O que falam as pessoas, isso a mim não me importa. Porque somente Deus, eu e a minha esposa sabemos o que nós estamos vivendo, o processo de Deus que estamos vivendo. Graças a Deus. Quizá muitos poderiam até estar pensando em se estar se divorciando, porque as pessoas pecam com a mente. As pessoas, para pecarem, estão aqui pertinho, não estão longe. Mas glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Porque Deus é maravilhoso. Deus tem sido fiel. Essa palavra para mim é muito chave, é fundamental. Deus tem sido fiel. A sua fidelidade me constrange, né? E é para sempre. Mas, irmãos, eu prossigo. Eu, César Augusto Machado Figueira, hoje, em dia 15 de novembro, fazendo aniversário 4.2, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu prossigo porque, irmão, porque ainda não acabou. Eu prossigo porque ainda não acabou meu ministério, ainda não acabou meu chamado, ainda não acabou minha vocação, ainda não acabou a minha vocação, não acabou. Eu prossigo para o alvo, ainda não cheguei ao meu alvo. Aquilo que eu tanto anelo, aquilo que eu tanto desejo e quero mesmo, ainda não chegou, ainda não alcancei. Então, eu creio que Deus também está unido comigo nesse desejo. Por isso que eu estou vivo. Por isso que eu não morri em 2017. Por isso que eu não morri em várias oportunidades. Por isso que eu não morri em 2014. Glória a Deus. Por quê? Porque ainda tenho que prosseguir para o alvo. Ainda tenho muito caminhado, muita estrada para andar com Cristo, com o Espírito Santo, para fazer a obra, para pregar a palavra, por onde Deus me permitir passar, caminhar, chegar. Ainda faltam muitas casas para me conhecer, ainda faltam muitas famílias que eu vou conhecer, ainda faltam muitas cidades que eu vou conhecer, aleluia, ainda faltam outros países que eu vou pisar em Cristo Jesus, porque Deus é fiel à sua palavra e Ele vai cumprir em mim a sua palavra, amém? Mas eu preciso prosseguir para o alvo, eu preciso continuar adiante com Cristo e estar agarrado a Cristo, porque em Cristo Jesus é que eu vou ser premiado, em Cristo Jesus é que Deus vai me honrar, estando em Cristo. Sem Cristo nada podes fazer, é isso que diz a palavra de Deus, sem Cristo nada podes fazer. Então a minha alegria, o meu presente de aniversário chama-se Cristo Jesus. O meu presente maior e mais grande e mais perfeito que eu tenho é o Espírito de Cristo Jesus, o Espírito Santo dentro de mim, porque sem Ele, irmãos, eu já estaria perdido. Está entendendo? Está entendendo como é que é o negócio, irmão? A vida cristã, irmãos, é uma vida de luta, é para guerreiros. Aquele que não luta no Evangelho não é guerreiro. O Evangelho não é para ele e ele não é para o Evangelho. Está entendendo como é que é? Aquele que não luta, que não passa por lutas e que não quer lutas no Evangelho, esse não é cristão e o Evangelho não é para ele e ele nunca foi para o Evangelho, porque o Evangelho é cheio de renúncia, cheio de batalha, cheio de guerra, cheio de renúncia, é cheio de coisas difíceis. Por isso que a palavra de Deus é bem clara quando diz que o Evangelho, que o reino de Deus, os valentes o arrebatam. Aleluia, é tomado por violência. Está entendendo, meus irmãos? Então assim, por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. Interessante que o apóstolo Paulo fala assim, né? Isso, todos quantos somos perfeitos, ele se está incluindo naqueles que são perfeitos. Mas o apóstolo Paulo, irmãos, se tem esse entendimento pelo Espírito Santo, ele não está falando de uma perfeição ética, né? Ou estética, desculpa, uma perfeição estética. Como um homem, ele tinha um aguilhão, ou seja, ele já era imperfeito, porque ele tinha um aguilhão na sua carne. É isso que diz a palavra de Deus. Paulo tinha um aguilhão na carne.
Tá entendendo? Ele não era perfeito humanamente, mas ele fala aqui, por isso todos quanto já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. Ele estava falando de uma perfeição que vem de Deus. Quando que você é perfeito? Como é que Paulo era perfeito se ele tinha um aguilhão na carne? Que ele orou 3 vezes a Deus e Deus não tirou. Então, irmão, você é perfeito quando, irmão, aleluia, quando você se esquece do passado. Volto e repito, Deus está falando com pessoas lá, Deus vai ministrar para você que gosta de lembrar o passado, ou que gosta de lembrar as pessoas o passado. Irmão, sabe quem é a pessoa que gosta de lembrar, de te ofender? Sabe quem é a pessoa que gosta de te machucar com o teu passado? Sabe quem é? É o diabo, é Satanás, são os demônios. São essas pessoas que gostam de te ofender, gostam de fazer que você se sinta mal com o teu passado, pelo que tu fez no passado, pelo que fizeram em você no teu passado. Quem gosta de te ver sofrer por causa do teu passado é Satanás. Mas sabe uma coisa? Deus te disse hoje para ti, Deus fala para ti hoje, prossiga para o alvo, para o supremo chamamento da tua vocação em Deus, porque Deus tem um prêmio para ti. Deixa as coisas que ficaram para trás, deixa elas lá atrás. Deixa o passado para trás, deixa o passado para trás, deixa, abandona, solta, renúncia, quebra com o passado em nome de Jesus. Quebra, aí você será perfeito. Perdoe, se é para perdoar, perdoe. Aceita o perdão das pessoas que te estão pedindo perdão. Seja perfeito, perdoe. Em nome de Jesus. Se você não se consegue perdoar você mesmo por tantos pecados que você fez e cometeu, em público e em oculto, se perdoe em nome de Jesus. Se perdoe. Confessa para Jesus, confessa para Deus, se perdoe a si mesmo. Humilha-te diante de Deus e esquece o passado. Não te marteles mais. Não deixe que Satanás destrua a tua consciência. Porque Cristo Jesus hoje, Ele lava a tua consciência. Cristo hoje, Ele lava a tua consciência. Cristo Jesus hoje lava os teus pensamentos pelo sangue, aleluia, e pelo poder do Espírito Santo, porque Ele pode limpar, e Ele quer limpar a tua consciência, para que você prossiga para o alvo com uma sã consciência em Cristo Jesus, amém? E que você continue amarrado e agarrado em Cristo, porque sem Cristo nada pode fazer. Sem Cristo nós não podemos fazer nada. Sem Cristo eu não vou chegar a nenhum lugar. Se não for por Cristo eu não tivesse conhecido todos os lugares que eu tenho conhecido. Se não fosse por Cristo Jesus, irmãos, eu não teria conhecido as pessoas que eu tenho conhecido nestes 42 anos e nestes 28 anos no Evangelho. E eu tenho certeza disso. É somente em Cristo. E ainda o que falta. Então, irmãos, para ser perfeito, como o apóstolo Paulo fala, deixemos que o Espírito Santo ministre na nossa alma. Deixa que o Espírito Santo ministre esta palavra na tua alma e que Deus traga cura. Que você sinta o poder, que você sinta a cura de Deus, a cura do Espírito Santo na tua vida. Sinta isso e você vai ser perfeito. Por isso, todos quanto já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentisse alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Deus é um Deus de revelação. Ele vai revelar para ti que você já está perdoado. Ele vai revelar a sua voz. Se o que você precisa escutar é a voz de Deus, Ele vai falar para ti. Se o que você precisa escutar, aleluia, eu senti, é que Deus já te perdoou. Irmãos, eu oro em nome de Jesus para que Deus venha, aleluia, fazer com que você sinta que você já foi perdoado e que você se sinta livre e você se torne perfeito em Cristo Jesus. Amém? Em nome de Jesus, mas você precisa prosseguir. Você não pode ficar parado. O desejo do diabo, o desejo do mundo é que você pare, é que você fique estagnado, é que você fique seco, é que você não prospere. Mas a vontade de Deus é que você prossiga. É que você continue, é que apesar das lutas, você se levante, você se levante. A Bíblia diz que se 7 vezes cai o justo, 7 vezes Deus o levanta. Se 7 vezes cai o justo, 7 vezes Deus o levanta. Então Deus te levanta para que você prossiga, para que você corra, para que você continue, para que você prossiga e chegue até o alvo, para que você conquiste o prêmio de Deus em Cristo Jesus, aleluia, para que você obedeça a Deus. Para isso que você, aleluia, Deus te levanta, é para isso que Deus te levanta. É para isso que Deus me levantou, aleluia, para obedecer a Ele, para obedecer e caminhar com Ele. Irmãos, uma das palavras que Deus falou para mim em 2014 é César, muitas vezes você vai andar sozinho,
Muitas vezes você não vai ter nenhum do teu lado, nenhuma pessoa, nenhum ser humano do teu lado. Foi isso que Deus falou, eu tenho certeza disso. Em 2015, Deus confirmou essa palavra através de Judson e outra missionária lá em Minas Gerais. E Deus falou essa palavra: César, muitas vezes você vai andar sozinho. Eu derramei uma unção sobre a tua vida. Eu derramei uma unção como um fogo, como uma capa de fogo na tua vida, César, assim como Elias. E você muitas vezes vai andar sozinho. Muitas vezes você vai se sentir sozinho. Mas eu estarei contigo sempre. Eu estarei contigo sempre. A primeira palavra que Deus falou para mim foi, nem me lembro, que foi em 95, 96, no ano 96. Deus falou para mim: César, você vai andar com as pessoas que eu tenho para ti. Não são muitas pessoas. Deus falou muito claro essa palavra. Não são muitas pessoas e também não são as pessoas que eu acho. Porque muitas vezes eu acho que certas pessoas vão andar comigo. Muitas vezes eu acho que certas pessoas eu tenho que andar com elas. E Deus fala para mim que eu vou andar com as pessoas que Ele tem para mim. As pessoas que eu menos imagino, as pessoas que eu menos penso, são essas as pessoas que Deus tem para mim, que Deus tem, aleluia, colocado na minha caminhada e com quem eu vou andar. Mas são poucas pessoas. É por isso que muitas vezes, irmão, eu vou andar sozinho. Muitas vezes eu vou me sentir sozinho. Porque é isso que Deus falou, né? Amém, irmão? Então assim, glória a Deus. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? Irmãos, quanto a mim, mais uma vez, né, não julgo que eu haja alcançado tudo. Mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Ainda não sei o que Deus tem diante de mim. Diante de mim, espiritualmente, na minha caminhada, no meu ministério, tem coisas preparadas que eu ainda não imagino. E eu quero vê-las. Pelo menos vê-las. Eu quero senti-las. Mas eu quero também tomá-las e arrebatá-las em Cristo Jesus. Mas eu preciso prosseguir. Eu não posso parar. Eu não posso me deter. Amém, irmãos? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Seja com 42 anos, com 43, até que Jesus volte. Mas eu não posso parar. Porque ainda falta muito por conquistar. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado por aqueles que vão assistir. Compartilhe de uma vez, né, essa live de aniversário de hoje, né, nos meus 42 anos. Amém? Eu proclamo que a bênção do Senhor se derrame sobre a tua vida e sobre a minha vida também, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.